Você sabe que nós estamos no mês de novembro, em que é destacado o mês para a conscientização sobre a saúde dos homens. Apesar de silencioso em suas fases iniciais, o câncer de próstata pode ser detectado por meio de exames preventivos. As chances de cura podem passar de 95% quando a doença é detectada no início. No entanto, muitos homens ainda enfrentam preconceitos e barreiras culturais que dificultam a realização do exame. A campanha Novembro Azul busca desmistificar esses tabus, promovendo um diálogo aberto sobre a importância do cuidado com a saúde. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o médico pós-graduado em Uro-Oncologia, o doutor Ricardo Bragança. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, telespectadores. Para mim é uma satisfação estar aqui, poder falar de um tema tão importante. Nós que agradecemos, porque para falar de um assunto que ainda gera tabu, como é possível mudar este cenário, doutor? Jaqueline, é um desafio, né? A Sociedade Brasileira de Urologia ela tem a cada ano tentado vencer essas barreiras. Posso dizer que com a informação, com a educação, nós temos cada vez mais vencido esses tabus, essas barreiras. Como você bem falou no início do programa, é um câncer que, quando detectado no início, a chance de cura é altíssima. É um câncer que é difícil de prevenir. Então, um grande segredo é diagnosticar precocemente. E por isso é tão importante que o paciente, que o homem, procure seu urologista de confiança, procure seu médico para fazer seus exames preventivos. Sim, e é muito importante a gente estar sempre falando sobre esse assunto, né? Tem muita gente que sequer ainda foi a um urologista, né? Mesmo com a idade já recomendada, né? Então, a informação ela é essencial para vocês que estão assistindo, as famílias que estão nos assistindo, que tenham homens em casa. Essa mensagem de novembro vale para todos eles, então que a gente possa reforçar, colocar, né, na cabecinha dele a importância desse mês. E o câncer de próstata, ele apresenta sinais, doutor? Esse é um dos grandes problemas, Jaqueline, porque no início do quadro, o câncer ele é totalmente assintomático. Sim. Quando o câncer já apresenta algum sintoma, é muito provável que já tenha uma doença um pouco mais avançada. Então, a doença precoce, ela é totalmente assintomática, ou seja, o paciente não sente nada, ele não tem nenhum sintoma, nenhuma queixa, e por isso é tão importante que ele faça os exames. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar, mas doutor, eu não sinto nada. Inclusive, o paciente que é diagnosticado. Quando a gente dá a notícia, ele fala, mas doutor, eu não sinto nada, estou bem de saúde. E é justamente assim, esse é o grande risco. Sim, é uma doença que inicia silenciosa. Exatamente, ela começa silenciosamente, o paciente não sente absolutamente nada. Ouvimos falar muito daqueles sintomas urinários, retenção, dificuldade de urinar, um jato mais fraco. Mas os sintomas não são do câncer, são do aumento prostático. O aumento da próstata é uma condição benigna que acontece com a idade. O câncer ele pode levar esses sintomas também, mas, repito, em uma fase mais avançada. No início, não há sintoma algum. Olha aí. E quais são os principais fatores de risco dessa doença? Olha, dentre os fatores de risco principais, nós temos a hereditariedade. Então, pacientes que têm histórico familiar, principalmente parentes que tenham tido a doença antes dos 50 anos de idade. Mas qualquer histórico familiar é importante. Existe uma associação com obesidade e com síndrome metabólica, principalmente circunferência abdominal e hipertensão arterial. Outras questões são pouco estudadas e temos poucas evidências se tem alguma influência ou não. Agora, o senhor citou sobre o caso hereditário. No mesmo tipo de câncer ou pode ser qualquer um outro tipo de câncer? Isso é muito importante, já que no câncer hereditário da próstata, o gene mais acometido é o BRCA2. Só para o telespectador ter ideia, é o mesmo gene que causa o câncer de mama. Então, existe uma associação, sim. Se o paciente tem histórico de câncer de mama, ovário na família, isso também é um dado importante. Olha aí, então é importante ficar em alerta, né, a todos que estão assistindo aí, a nossa atenção, né, para esse tema. E aí a gente vai falar de como é que a gente pode evitar, né, o diagnóstico tardio.
Esse talvez seja um dos maiores desafios e é justamente disso que se trata o Novembro Azul. Sim. O diagnóstico tardio, ele diminui muito a chance de cura e aumenta muito as complicações e problemas desencadeados pela própria doença. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Inicialmente é feito um rastreio, são exames que não são específicos, mas dão uma ideia se existe alguma alteração suspeita na próstata. É como se fosse uma triagem. A gente avalia se esse paciente existe algum risco maior ou não de ter câncer de próstata. Sim. Que é justamente o tão famoso PSA e o tão famoso toque retal. Com esses dois exames, nós avaliamos se existe alguma suspeita. Esses exames não confirmam câncer de próstata. Um PSA alterado não significa que o paciente tem câncer de próstata, ele pode ter qualquer doença prostática. Sim. Então, a partir dessas alterações, aí sim é feita uma investigação mais específica, aprofundada, para então se descobrir se realmente existe um câncer ou não. A idade que é recomendada, de uma forma geral, né? De uma forma geral, é recomendado a partir dos 50 anos, todo homem a partir dos 50 anos. Se houver histórico familiar importante, a partir dos 45. Sim. E aí a gente vai falar agora, né, quando diagnosticado, quais são os tipos de tratamentos disponíveis? Perfeito. Uma vez diagnosticado o câncer de próstata, existem alguns tratamentos possíveis. Se for um câncer muito inicial, que nós chamamos de doença indolente, uma doença que ela não vai avançar rapidamente, uma doença que provavelmente o paciente pode conviver com ela, sim, pode ser feita uma chamada vigilância ativa, que nada mais é do que vigiar a doença. É um protocolo de acompanhamento em que esse paciente não é submetido a um tratamento no mesmo momento. A vantagem disso é evitar possíveis sequelas do que os tratamentos podem ocasionar. Porém, o tratamento curativo, o tratamento que leva o paciente a ficar curado, são basicamente dois no nosso país, que é a radioterapia e a cirurgia. A cirurgia ela é um dos tratamentos mais comuns. Essa é feita pelo urologista, o urologista é um cirurgião. E hoje eu posso dizer que as complicações, elas reduziram muito com a avançada tecnologia. Sim. Hoje, por exemplo, temos aqui no estado a cirurgia robótica, que é o que há de melhor hoje em relação à cirurgia prostática. Em qualquer lugar do mundo, Europa, Estados Unidos, São Paulo, é o que vai ser oferecido. E isso pode ser oferecido aqui em Aracaju também. Sim. É a mesma que tem aqui, a marca que tem lá fora, o mesmo aparelho. E a cirurgia robótica ela tem uma série de vantagens diversas. Entre elas, uma recuperação mais rápida e mais precoce. Só para você ter ideia, Jaqueline, o paciente hoje que faz uma cirurgia de próstata, de câncer de próstata, ele fica em média 24 horas internado, às vezes nem isso. Olha aí. Então ele dorme uma noite no hospital e já almoça em casa no dia seguinte. A recuperação é muito rápida, o paciente realmente não sente que operou. A recuperação também de sequelas como a impotência sexual, a incontinência urinária, costuma ser mais rápida e melhor, uma chance melhor de recuperar também. E em relação a complicações que possam acontecer da cirurgia, como sangramentos, fístulas, enfim, qualquer complicação que possa acontecer da cirurgia, na robótica a chance é menor. É menor. Doutor, nós estamos aí nesse mês, que é um mês muito especial, falamos aqui, né, de possíveis sintomas, falamos aqui de tratamentos, né, e falamos da importância de buscar um médico urologista. Qual é a mensagem final que o senhor deixa para todos os homens que estão nos assistindo nesse momento? Olha, Jaqueline, acho que a grande mensagem é que, ao contrário, esse cara falou de linhas gerais, né, as mulheres costumam se cuidar muito melhor do que nós homens. E acho que a grande recomendação é: cuide da sua saúde. Pare um pouquinho. Não adianta você ficar na correria do dia a dia, se preocupar com tantas coisas, depois ficar doente e não conseguir fazer mais nada. Então, acho que a grande mensagem é: reflita um pouco, pare um pouco e cuide da sua saúde. Um dos seus maiores patrimônios é a sua saúde. Então, cuide da sua saúde. Isso é investimento na sua família e até, se pararmos para pensar, até em questões econômicas. Então, invista na sua saúde, reflita, pare, converse, procure atendimento, não se preocupe, não tenha vergonha, não tenha tabu. Acho que a maior preocupação, a maior vergonha é depois o arrependimento, que não ter procurado. Doutor. Olha, muito obrigada, tá? Parabéns pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido.
A gente agradece, é um tema de ampla importância para a nossa sociedade, que os homens precisam estar muito atentos, tá bom? E ó, para vocês que estão acompanhando, muito importante essa dica, né, também, para vocês, busquem um urologista, tá? Mensagem dada, atenção, os homens que são aqui, né, trabalham diariamente, a gente sempre fica falando aqui para poder deixar claro, né, que eles têm que cuidar da saúde, é extremamente importante, é o bem mais precioso que a gente tem, né?